Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda a glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder, meus irmãos. Vamos aí adorar esse grande Rei, esse grande Eu Sou. Pai, Filho e Espírito Santo são tão unidos que a gente fala que é um só, né, meus irmãos? A união dos três. E nós temos que andar assim, na mesma fé, na mesma concordância. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal. Entre com alegria, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque Deus vê o coração, Deus vê a mente. Ele sabe de todas as coisas, se você está sendo sincero com a serva, se você não está. Então vamos receber aí com muito amor, com muito carinho a palavra em nome do Senhor Jesus, e que a serva está orando pela sua vida, está ouvindo, está intercedendo. Deus, Ele falou que aonde chegar a palavra Ele vai fazer proeza e maravilha. Você toma posse, você recebe, então vai acontecer em nome de Jesus. Tenha fé, tenha a esperança. A palavra fala que quando Deus envia a palavra é porque os seus precisam ouvir. Ele sabe quem precisa ouvir. E quando Deus tocar no seu coração para você enviar esta palavra a alguém, você envie, porque é Deus que está tocando em você. Porque Ele quer operar naquela vida. É uma semente que você vai plantar e Ele vai fazer a obra. E nós vamos ficar aqui intercedendo juntinho, em união, nos segurando na mesma mão, na mesma fé, na mesma concordância, como Pai, Filho e Espírito Santo vive, em união. E aí Ele agrada do coração dos filhos, e aí Ele opera a proeza e a maravilha. Glória a Deus! Vamos ficar em comunhão com Deus, na mesma fé, na mesma concordância? A serva do Senhor já apresentou sua vida, já apresentou o canal, já convidou o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor já está no controle de tudo. Eu estou muito feliz, porque Ele está no controle de tudo, e isso alegra o meu coração. Glória a Deus! Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, e assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Quando você for assistir a palavra, a oração, o louvor, assista toda a palavra. Não deixe ninguém tirar o foco, não. Porque Deus nunca vai fazer nada na sua vida, nem na minha, pela metade. Então não vamos fazer fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Você, quando for ouvir a palavra, tem um tempinho de ouvir ela todinha. A oração, o louvor, dê atenção para a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos honrar a Deus como Ele merece. E quando você está no louvor, você está honrando. Quando você está em oração, você está honrando. Quando você está em comunhão, você está honrando. E quando você está na palavra, você está honrando. Então, vamos honrar com diligência. Amém? Glória a Deus. Vamos com a palavra em nome do Senhor Jesus. E nós vamos hoje para João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. E o refrão da palavra fala assim: aula particular com o mestre dos mestres. Aula particular com o mestre dos mestres. Que lindo, meus irmãos. Olha, eita glória, merece um glória essa palavra. Uma aula com o mestre dos mestres. Ele vai falar com você nesta noite em nome do Senhor Jesus. E nós vamos para o capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. O versículo 1 vai falar assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipes dos judeus. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Olha, forte, né, meus irmãos? Ele entendeu, Nicodemos entendeu aqui que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai, pelo grande eu sou. Glória a Deus. Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus? O capítulo 3 do Evangelho de João, revelado em 4 de 2 mestres. O encontro de 2 mestres. Repetindo, o capítulo 3 do Evangelho de João revela o encontro de 2 mestres. De um lado Jesus, de outro dos mestres, de outro lado Nicodemos, um mestre judeu, um mestre judeu. O primeiro é do céu e o segundo é da terra. O primeiro é divino, o segundo humano. Deste diálogo ressuscitou a pregação da maior mensagem do mundo, o sermão do novo nascimento. João capítulo 3, versículo 1 até o 16. É forte, né, meus irmãos? Vamos repetir. A palavra é grande, mas Deus que me dê graça. O capítulo 3 do Evangelho de João revela o encontro de 2 mestres. De um lado, Jesus, o mestre dos mestres. De outro lado, Nicodemos, um mestre judeu. O primeiro é do céu e o segundo é da terra. O primeiro é divino e o segundo é humano. Deste diálogo resultou a pregação da maior mensagem do mundo, o sermão do novo nascimento. Jesus, o nascimento. João capítulo 3, versículo 1 até o 16. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender mais um pouquinho. Em João capítulo 3, versículo 1 até o 2, a Bíblia afirma que Nicodemos, um dos principais mestres dos judeus, foi procurar Jesus de noite. Durante o dia, Jesus dava aulas e ensinava para vastas multidões. Porém, quando um aluno não entendeu muito bem a matéria, ele vai ao professor para uma consulta particular sobre o assunto. Assim aconteceu com Nicodemos. Ele foi ao encontro de Jesus para ele foi ao encontro de Jesus para dirimir as suas dúvidas sobre o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. A introdução da aula de Jesus, o mestre dos mestres, foi a seguinte: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Nada perguntou como pode um homem nascer sendo velho. Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Vou repetir.
Nicodemos, o mestre dos judeus, parecia aluno de primário. Nicodemos, o mestre dos judeus, parecia o aluno de primário diante de Jesus, o mestre dos mestres. Sem entender nada, perguntou como pode um homem nascer sendo velho. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? João capítulo 3, versículo 4. O mestre dos mestres avalia o que questionaste de inteligência de seu aluno. O devolve do seu aluno e devolve a pergunta a Nicodemos, dizendo: Tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade, se vós falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vós falar das celestiais? Olha aí, forte, né, meus irmãos? Aleluia! João capítulo 3, versículo 10 e versículo 12, está escrito. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o 16, Paulo escreve que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discinem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor. A segunda aula que o mestre dos mestres deu a Nicodemos foi sobre o maior amor do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Aqui temos o ponto mais alto dessa aula prática, particular, que Nicodemos recebeu do mestre dos mestres. Agora, Nicodemos passou a entender o que significa nascer de novo. Nascer de novo é receber no coração o transbordante amor de Deus pela humanidade e crer em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, para receber a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Forte a palavra. Merece um glória, meus irmãos. Aleluia! Vamos continuar para nós entender. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. João capítulo 7, versículo 45 até o 51. No meio de tantas opiniões do povo e das principais autoridades judaicas sobre Jesus, Nicodemos já se mostra fisgado pela mensagem de Jesus, o mestre dos mestres, e mesmo
timidamente, e mesmo que timidamente, começa a defender a causa de Jesus, de Cristo. Vou repetir essa mensagem aqui, que eu gaguejei um pouquinho aqui, né, meus irmãos? Em João capítulo 7, versículo 45 até o 51, no meio de tantas opiniões do povo e das principais autoridades judaicas sobre Jesus, Nicodemos já se mostra fisgado pela mensagem de Jesus, o mestre dos mestres, e mesmo que timidamente comece a defender a causa de Cristo. Forte, né, meus irmãos? Ele entendeu a mensagem. Glória a Deus, aleluia. Ele teve um particular com Jesus. Você tem que ter um particular com Jesus para entender tudo aquilo que o Senhor está trazendo nesta palavra para conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Em João capítulo 19, versículo 39, Nicodemos já não consegue mais disfarçar a sua fé no mestre dos mestres e presta-lhe uma homenagem. E presta-lhe uma grande homenagem por ocasião da morte de Jesus. Glória a Deus, aleluia, forte. João capítulo 15, versículo 13. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia afirma que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Aleluia, glória a Deus. A conclusão da palavra. Neste encontro particular entre Jesus e Nicodemos, quem ganhou fomos todos nós, pois neste encontro de alto nível entre dois mestres, Jesus falou a necessidade indispensável do homem nascer de novo para entrar no reino de Deus. Proferiu João para entrar no reino de Deus. E proferiu João 3,16, que o texto auréu da Bíblia, onde é revelado o maior amor do mundo. Olha aí, vamos repetir a conclusão para meus irmãos entenderem? Neste encontro particular entre Jesus e o Nicodemos, quem ganhou fomos todos nós, pois neste encontro de alto nível entre dois mestres, Jesus falou da necessidade indispensável do homem nascer de novo para entrar no reino de Deus. E proferiu João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto auréu da Bíblia, onde é revelado o maior amor do mundo. Glória a Deus, aleluia! Que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha aí, está no texto, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho amado, unigênito, para salvar a humanidade do mundo. Estamos aqui, até aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, amável, meigo, doce,
Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou esta palavra para mim e para você. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos reverenciar esse Jesus, vamos reverenciar esse Deus poderoso, nosso pastor, o nosso direcionador, o nosso guarda fiel. Vamos vir por meio para a videira e te faz esse convite. E faça um convite em cima desta palavra para você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, tem um particular com Ele e fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. E escreve meu nome no livro da vida. Amém? E fique em comunhão com Ele e na palavra. Peça para Ele direcionar os seus caminhos. E Ele vai direcionar. E o convite é para você também que saiu da presença do Senhor. Volta, filho, volta, filha, volta, ovelha. Eu estou às portas batendo. Aquele que abrir, ele vai entrar. Glória a Deus, aleluia. Ele está chamando enquanto é tempo. As coisas aí no mundo estão cruel. Mas com Jesus, somos mais fortes e mais vencedores. Vamos pular estas ondas. Vamos pular todos esses males, esses ventos fortes, essas tempestades, como onda do mar. Vamos pular por cima, porque Jesus está conosco. Glória a Deus, aleluia. Forte a palavra, né, meus irmãos? Vamos dar um glória. Você conhece alguém que tem que ouvir esta palavra? Então envie, que Deus vai de encontro com ele. E o Senhor vai preparar o teu galadão por isso. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso. Não esqueci, não. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra e toda a glória dada meu Senhor, toda a exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.